A nuvem de Oort pode se estender para fora até cerca de 100 mil unidades astronômicas do Sol. E alguns cientistas acreditam que poderia se prolongar ainda mais no espaço. A região familiar do Sistema Solar, a área que contém os planetas que a maioria das pessoas reconhece por diagramas e livros didáticos, ocupa apenas uma fração muito diminuta do alcance gravitacional total do Sol. Talvez apenas cerca de 1/10 de 1%, ou até menos. Por muitos anos, as pessoas imaginaram o Sistema Solar principalmente como o Sol, os planetas, suas luas e alguns cinturões de asteroides e corpos de gelo. Essa imagem agora parece incompleta, porque muito além da órbita dos planetas exteriores, pode existir uma enorme região oculta cheia de objetos gelados, espalhados por distâncias tão vastas que a região planetária se torna extremamente pequena em relação à estrutura completa. Hoje em dia, os cientistas não debatem seriamente se a nuvem de Oort existe. A evidência reunida a partir dos movimentos dos cometas de longo período, as matemáticas que descrevem suas órbitas e a chegada constante desses cometas ao sistema solar interior apontam para a existência de um reservatório distante de corpos gelados que rodeiam o Sol. As principais perguntas agora se referem à sua verdadeira forma, seu tamanho exato, a maneira como se formou durante a história primitiva do sistema solar e o papel que desempenha na definição da estrutura real do domínio do Sol no espaço. Se a nuvem de Oort realmente existe, como a maioria dos cientistas planetários acredita, então o sistema solar é muito maior e mais complexo do que a imagem tradicional apresentada em salas de aula e livros. Os planetas que orbitam perto do Sol são apenas uma pequena região interna dentro de uma enorme concha circundante de material congelado. Além do calor e da luz do sistema solar interior, encontra-se uma região gigantesca de escuridão cheia de trilhões de objetos gelados que se movem lentamente pelo espaço. A essas distâncias tremendas, o Sol já não domina o céu como uma estrela brilhante. Em seu lugar, apareceria apenas como um ponto de luz pequeno e tênue entre outras inúmeras estrelas espalhadas pela galáxia. Alguns cientistas acreditam, inclusive, que as partes mais externas da nuvem de Oort podem chegar perto de regiões onde a gravidade das estrelas vizinhas começa a influenciar os objetos que pertencem ao Sol. Os diagramas familiares do sistema solar não estavam completamente errados, mas omitiam grande parte da estrutura porque os planetas são brilhantes, próximos e fáceis de observar. A nuvem de Oort, por outro lado, é quase impossível de ver diretamente. Não produz luz brilhante, reflete muito pouca luz solar e está a distâncias tão extremas que mesmo os maiores telescópios não conseguem observar claramente seus membros individuais. No entanto, em termos de tamanho puro, a nuvem de Oort pode dominar o sistema solar por completo. A região planetária torna-se apenas uma seção interior diminuta dentro de uma estrutura muito maior que se estende por distâncias medidas em anos-luz. Os cientistas continuam tentando compreender como é realmente essa estrutura oculta e como sua arquitetura foi moldada não apenas pela gravidade do Sol e dos planetas, mas também pela gravidade da própria galáxia Via Láctea. O interesse na nuvem de Oort aumentou ainda mais depois que investigações e observações analisadas durante o ano 2024 sugeriram novas possibilidades sobre sua estrutura e história que os cientistas não haviam esperado previamente. Nenhum ser humano jamais viu diretamente a nuvem de Oort. Nenhum telescópio jamais capturou uma fotografia confirmada dela. Nenhuma nave espacial construída pela humanidade viajou para qualquer lugar perto de sua região principal. Mesmo a nave espacial mais distante já lançada da Terra exigiria séculos ou muito mais para se aproximar da borda interior desta estrutura distante. Ao longo de toda a história da astronomia, utilizando cada forma de luz que os humanos podem detectar, desde ondas de rádio até raios gama, os astrônomos nunca obtiveram uma imagem confirmada direta
da própria nuvem de Oort. Mesmo assim, os cientistas estão firmemente convencidos de que ela cerca o sistema solar em todas as direções. Eles acreditam que se estende para fora, através da escuridão congelada, muito além dos planetas, e contém mais objetos individuais do que o número de estrelas visíveis a olho nu, multiplicado por milhões de vezes. Isso cria uma das situações mais incomuns na astronomia. A estrutura pode ser enorme e cercar todo o sistema solar, mas permanecer quase completamente invisível. Não se acredita que a nuvem de Oort seja uma concha sólida ou um enxame apinhado e apertado. Em vez disso, pensa-se que é uma imensa população de objetos gelados espalhados por um volume gigantesco de espaço. As distâncias entre os corpos individuais são tão grandes que mesmo trilhões de objetos se encontram espalhados de forma extremamente rara por toda a região. A maior parte do espaço dentro da nuvem de Oort ainda pareceria vazia. Os cientistas geralmente dividem a nuvem de Oort em duas regiões principais, cada uma moldada por processos físicos diferentes. A região interior é conhecida como nuvem de Hills, nomeada em homenagem ao astrônomo Jack Hills, que propôs sua existência durante o ano de 1981. Os cientistas pensam que esta região interior começa em algum lugar entre 2.000 e 5.000 unidades astronômicas do Sol e se estende para fora até aproximadamente 20.000 unidades astronômicas. Diferente da região exterior mais esférica, acredita-se que a nuvem de Hills tenha uma estrutura algo achatada, concentrada frouxamente em torno do plano onde os planetas orbitam o Sol. Os cientistas pensam que pode conter muito mais objetos do que a nuvem exterior, possivelmente de 5 a 10 vezes mais. Alguns modelos estimam que esta zona interior sozinha poderia conter dezenas de bilhões ou mesmo centenas de bilhões de corpos gelados. No entanto, apesar desses números enormes, os objetos permanecem extremamente distantes uns dos outros. Um viajante que se movesse por esta região por milhões de milhas poderia nunca se aproximar o suficiente de qualquer objeto individual para vê-lo claramente sem instrumentos. Além da nuvem de Hills, encontra-se a nuvem de Oort exterior. Os cientistas acreditam que esta região começa em algum lugar além das 20.000 unidades astronômicas e pode continuar para fora até distâncias entre 50.000 e 100.000 unidades astronômicas do Sol. Algumas estimativas situam seu limite exterior ainda mais longe, talvez entre 150.000 e 200.000 unidades astronômicas. Acredita-se que a nuvem de Oort exterior forma uma concha aproximadamente esférica que circunda o sistema solar em todas as direções. Os objetos em seu interior orbitam o Sol em todos os ângulos possíveis. Alguns se movem na mesma direção que os planetas, enquanto outros viajam na direção oposta. Alguns seguem trajetórias que permanecem relativamente circulares a distâncias enormes do Sol. Outros se movem ao longo de órbitas elípticas extremamente alongadas que os levam para o interior do sistema solar antes de enviá-los de volta para fora em viagens que duram milhões de anos. O número total de objetos dentro da nuvem de Oort ainda permanece incerto, porque os cientistas não podem contar diretamente corpos que não podem observar. Em vez disso, estimam a população estudando o ritmo em que os cometas de longo período aparecem no sistema solar interior e modelando como os objetos podem ser perturbados e empurrados para dentro a partir de regiões distantes. Estimativas conservadoras sugerem que pode haver vários 100 bilhões de objetos maiores que aproximadamente meia milha de diâmetro. Outras estimativas sugerem que o número poderia exceder 1 trilhão. Embora a nuvem possa conter tais quantidades surpreendentes de corpos, não se acredita que sua massa total seja especialmente grande. Dependendo do modelo utilizado, a nuvem de Oort completa pode conter apenas uma fração da massa da Terra, ou talvez várias vezes a massa da Terra. Estimativas anteriores
sugeriam às vezes valores maiores, mas estudos mais recentes frequentemente favorecem totais mais baixos. Dispersa por uma região que potencialmente se estende por vários anos-luz, isso significa que a nuvem de Oort é uma das estruturas mais difusas associadas ao Sistema Solar. Acredita-se que os objetos individuais dentro da nuvem de Oort sejam restos antigos da formação do Sistema Solar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Pensa-se que esses corpos gelados consistem principalmente em água congelada, juntamente com dióxido de carbono, metano, amônia e outras substâncias congeladas misturadas com rocha e poeira. A maioria provavelmente tem apenas algumas milhas de largura ou menos, embora alguns possam ser significativamente maiores. Suas superfícies são extremamente escuras e refletem apenas quantidades minúsculas de luz solar. A distâncias tão enormes do Sol, muito pouca energia solar chega a eles. Um objeto típico na nuvem de Oort pode ter uma temperatura superficial de apenas alguns graus acima do zero absoluto, cerca de 4 a 10 Kelvin. Sob tal frio extremo, substâncias como o nitrogênio e o monóxido de carbono permanecem completamente congeladas em estado sólido. Esses objetos derivam através da escuridão profunda ao longo de trajetórias orbitais tão enormes que uma única viagem ao redor do Sol pode exigir milhões de anos. Os cientistas acreditam que a evidência mais forte da nuvem de Oort vem do comportamento dos cometas de longo período. Os humanos observam tais cometas há milhares de anos. Esses cometas viajam ao redor do Sol em órbitas que duram mais de 200 anos, e muitos exigem milhares ou dezenas de milhares de anos para completar uma órbita. Quando os astrônomos calculam as partes mais distantes dessas órbitas cometárias, conhecidas como afélios, eles encontram repetidamente que muitos parecem se originar em regiões extremamente distantes, muito além dos planetas conhecidos. Com o tempo, esse padrão tornou-se muito consistente para ser ignorado, o que levou os cientistas a concluir que deve existir uma vasta reserva oculta de corpos gelados no distante sistema solar exterior. O Sol é uma esfera massiva feita de plasma extremamente quente, com um diâmetro de aproximadamente 860 mil milhas. No fundo do seu núcleo, as temperaturas sobem para além dos 27 milhões de graus Fahrenheit. Neste ambiente intenso, os átomos de hidrogênio fundem-se constantemente para formar hélio. Durante este processo, são libertadas enormes quantidades de energia. A cada segundo, o Sol transforma cerca de 4 milhões de toneladas de matéria em energia pura. Esta energia move-se para fora do Sol em todas as direções como luz, calor e radiação. A gravidade do Sol controla toda a região circundante do espaço. Cada planeta, lua, asteroide, cometa e objeto menor dentro deste vasto sistema gravitacional viaja em órbita ao redor do Sol. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Ele orbita a uma distância de cerca de 4/10 de uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica é igual à distância média entre a Terra e o Sol, que é aproximadamente 93 milhões de milhas. Além de Mercúrio, está Vênus, orbitando a cerca de 7/10 de uma unidade astronômica. A Terra viaja em torno do Sol a uma unidade astronômica por definição. Marte vem depois, a aproximadamente 1,5 unidades astronômicas do Sol. Estes 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, formam o que é conhecido como o Sistema Solar Interior. Esta região contém mundos rochosos com superfícies sólidas e atmosferas relativamente finas expostas à forte luz solar e radiação solar. Embora as distâncias entre estes planetas pareçam enormes à escala humana, a luz do Sol pode viajar por todo o Sistema Solar Interior em menos de 25 minutos. Mais para fora encontra-se o cinturão de asteroides, uma vasta região cheia de material rochoso
que orbita entre aproximadamente 2 e 3,5 unidades astronômicas do Sol. Embora o cinturão de asteroides seja frequentemente imaginado como uma região lotada de rochas gigantes, a maior parte é, na verdade, composta por vastas distâncias vazias que separam os objetos individuais. Os asteroides são restos da formação inicial do Sistema Solar. Há muito tempo, a poderosa gravidade de Júpiter perturbou o material nesta região e impediu que se agrupasse num planeta completamente formado. Passado o cinturão de asteroides, a estrutura do Sistema Solar começa a mudar. Júpiter aparece a seguir a aproximadamente 5,2 unidades astronômicas do Sol. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e contém mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas juntos. A sua imensa influência gravitacional moldou o desenvolvimento do sistema planetário durante milhares de milhões de anos. Júpiter alterou as trajetórias dos asteroides, redirecionou cometas e afetou as órbitas de muitos objetos próximos em todo o Sistema Solar. Além de Júpiter está Saturno, orbitando a cerca de 9,5 unidades astronômicas do Sol. Mais longe está Urano, a cerca de 19 unidades astronômicas. Além de Urano, encontra-se Neptuno, o planeta maior mais distante, orbitando a aproximadamente 30 unidades astronômicas do Sol. À distância de Neptuno, a luz solar torna-se cerca de 900 vezes mais fraca do que a luz solar recebida na Terra. Neptuno move-se tão lentamente ao longo da sua órbita que requer 165 anos terrestres para completar uma única viagem em torno do Sol. Um ser humano poderia nascer, viver uma vida inteira e morrer antes que Neptuno regressasse à mesma posição na sua órbita. Para muitas pessoas, é aqui que termina a sua compreensão do Sistema Solar. Neptuno é frequentemente imaginado como o limite final, com apenas alguns objetos gelados isolados existindo além dele. Muitas pessoas imaginam a região depois de Neptuno como quase completamente vazia, levando diretamente à escuridão entre as estrelas. No entendimento popular, o Sistema Solar é frequentemente tratado como se efetivamente terminasse após o último planeta. O sistema estelar mais próximo além do Sol é Próxima Centauri, localizado a cerca de 4,25 anos-luz de distância. Devido a esta distância enorme, é fácil supor que a região entre Neptuno e as estrelas mais próximas contém pouco de importância. No entanto, o sistema solar exterior é muito maior e mais complexo do que esta imagem simplificada sugere. Além de Neptuno, encontra-se o cinturão de Kuiper, uma vasta região em forma de disco cheia de corpos gelados que orbitam entre aproximadamente 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Esta região inclui Plutão, que orbita a aproximadamente 39 unidades astronômicas do Sol, juntamente com milhares de outros objetos congelados, remanescentes das etapas mais iniciais da formação do Sistema Solar. Os astrônomos estimam que o cinturão de Kuiper contém pelo menos 100 mil objetos com mais de 60 milhas de largura, juntamente com milhões de corpos menores. A existência desta região não foi oficialmente confirmada até o ano de 1992, quando David Jewitt e Jane Lu descobriram o primeiro objeto conhecido do cinturão de Kuiper, além de Plutão. A descoberta do cinturão de Kuiper revelou que o Sistema Solar continua muito além de Neptuno. A região além do planeta mais externo não é espaço vazio, mas sim uma estrutura organizada que contém inúmeros corpos gelados orbitando o Sol em padrões estáveis. Mesmo assim, o cinturão de Kuiper representa apenas uma pequena extensão da verdadeira escala do Sistema Solar. A 50 unidades astronômicas, a borda exterior do cinturão de Kuiper ainda se está relativamente perto do Sol em comparação com as regiões muito maiores que estão mais para fora. A luz solar pode alcançar esta distância em apenas cerca de 7 horas.
O cinturão de Kuiper marca o início de um domínio exterior muito mais distante e invulgar. Além do cinturão de Kuiper, encontra-se o disco disperso, uma região que se estende desde aproximadamente 30 unidades astronômicas para fora até várias centenas de unidades astronômicas do Sol. Esta área contém corpos gelados que viajam ao longo de órbitas altamente esticadas e alongadas. Muitos destes objetos foram empurrados para fora há muito tempo através de interações gravitacionais com Neptuno. Um objeto importante nesta região é o planeta anão Eris. No seu ponto mais distante do Sol, Eris viaja até cerca de 97 unidades astronômicas. Outro objeto distante, Sedna, segue uma órbita extremamente alongada que o leva incrivelmente longe do Sol, antes de regressar lentamente para dentro novamente durante períodos de tempo imensos. Sedna é especialmente importante porque a sua órbita não pode ser facilmente explicada apenas pela gravidade de Neptuno. A sua trajetória sugere que alguma outra força o influenciou há muito tempo. Os astrônomos propuseram várias possibilidades, incluindo a atração gravitacional de uma estrela passageira, o ambiente lotado em que o Sol se formou originalmente, ou mesmo efeitos gravitacionais em grande escala conectados com a estrutura da própria Via Láctea. Sedna ocupa uma região distante por vezes descrita como a nuvem de Oort interior ou a população desprendida. Esta área forma uma zona de transição entre o sistema planetário familiar e uma estrutura exterior muito maior que se estende vastamente mais longe no espaço. Objetos como Sedna indicam que a influência gravitacional do Sol se estende a distâncias muito além dos planetas conhecidos. Continuando mais para fora, além do disco disperso e além da órbita de Sedna, o ambiente muda novamente. A aproximadamente 120 unidades astronômicas do Sol, encontra-se a heliopausa. Este é o limite onde o vento solar finalmente perde o seu domínio sobre o espaço circundante. O vento solar consiste em correntes de partículas carregadas que fluem para fora do Sol a velocidades que atingem aproximadamente 1 milhão de milhas por hora. Dentro da heliopausa, o vento solar molda grande parte do ambiente local ao redor do Sol. Além deste limite, as condições tornam-se diferentes. A pressão das partículas interestelares e os campos magnéticos tornam-se mais fortes do que o fluxo para fora do vento solar. O espaço além da heliopausa pertence mais ao meio interestelar do que à influência direta da atmosfera solar em expansão do Sol. A nave espacial da NASA Voyager cruzou a heliopausa em agosto do ano de 2012, a uma distância de cerca de 122 unidades astronômicas do Sol. A Voyager 2 seguiu-a em novembro do ano de 2018, a uma distância de cerca de 119 unidades astronômicas. Ambas as naves espaciais transmitiram dados de volta à Terra, mostrando que tinham entrado no espaço interestelar, a região onde o fluxo para fora de partículas do Sol já não domina o ambiente circundante. Esta região marca o local onde o vento solar enfraquece, e o gás que existe entre as estrelas se torna mais forte. Muitas pessoas interpretaram esta travessia como o momento em que a nave espacial deixou o sistema solar por completo. As sondas tinham se movido para além da bolha gigante de partículas carregadas do Sol, e agora viajavam através de gás interestelar. Para muitos observadores, isto parecia significar que o sistema solar tinha terminado, e que tudo o que estava mais longe pertencia completamente às estrelas da galáxia Via Láctea. O detalhe importante é que a heliopausa não é o limite exterior da gravidade do Sol. É apenas o limite exterior do vento solar do Sol. A heliopausa é um limite de plasma, não um limite gravitacional. Marca a distância onde a corrente de partículas carregadas que flui do Sol já não pode empurrar contra o material entre as estrelas. A gravidade do Sol continua muito mais para fora. Os objetos ainda podem permanecer em órbita ao redor do Sol
a distâncias enormemente além da heliopausa. A heliopausa existe a cerca de 120 unidades astronômicas aproximadamente, mas a influência gravitacional do Sol pode estender-se para fora até cerca de 100.000 unidades astronômicas, ou mesmo mais. Essa diferença é enorme. A distância alcançada pelas Voyagers representa apenas uma porção muito pequena do verdadeiro domínio do Sol. Mesmo depois de cruzar a heliopausa, as naves espaciais ainda estavam profundamente dentro do território gravitacional do Sol. Alcançar os limites exteriores reais da influência do Sol exigiria viagens que durariam muitos centenas de séculos. Quando a NASA confirmou oficialmente em setembro do ano de 2013 que a Voyager 1 tinha cruzado a heliopausa, os relatórios de notícias em todo o mundo descreveram o evento como a humanidade deixando o Sistema Solar pela primeira vez. A redação estava tecnicamente correta num sentido estrito, porque a nave espacial tinha entrado no espaço interestelar, mas a forma como a história foi apresentada causou um mal-entendido generalizado. Muitas pessoas ficaram a acreditar que o próprio Sistema Solar terminava a cerca de 120 unidades astronômicas. As transmissões de televisão, artigos, documentários e discussões online repetiram a mesma ideia básica. A nave espacial mais distante da humanidade supostamente tinha saído do Sistema Solar. A história dava a impressão de que a vizinhança do Sol tinha sido completamente atravessada e deixada para trás. Grandes números de pessoas aceitaram esta descrição como um facto estabelecido e nunca se depararam com a realidade muito maior. Na verdade, a Voyager 1 cruzou apenas a borda da bolha de plasma do Sol. Entrou numa região onde as partículas do espaço interestelar se tornaram mais importantes do que as partículas transportadas para fora pelo vento solar. Esta transição é cientificamente importante no campo da heliofísica porque representa uma mudança ambiental real no espaço. A densidade das partículas, os campos magnéticos e o comportamento da radiação cósmica tornam-se todos diferentes além da heliopausa. Nada disto marca o fim da gravidade do Sol. O Sol ainda exerce influência através de distâncias milhares de vezes maiores. A heliopausa é simplesmente uma transição nas condições das partículas dentro do espaço. A região exterior real do Sistema Solar encontra-se vastamente mais longe. Este mal-entendido criou uma imagem mental duradoura do Sistema Solar que era demasiado pequena. Quando as pessoas ouvem mais tarde que a nuvem de Oort pode estender-se até 100.000 unidades astronômicas ou mais, o número muitas vezes parece impossível, porque entra em conflito com a ideia anterior de que o Sistema Solar termina perto das 120 unidades astronômicas. As duas escalas são tão diferentes que muitas pessoas têm dificuldades em juntá-las na mesma imagem do espaço. O mal-entendido tornou-se ainda mais forte, porque estava conectado a uma das conquistas mais famosas na história da exploração espacial. A história da Voyager. A deixar o Sistema Solar foi repetida tão frequentemente que ficou profundamente fixada na memória pública. Muito para além da heliopausa, muito para além da órbita de Sedna e muito para além de qualquer região explorada diretamente por naves espaciais, há evidências de uma enorme estrutura distante que rodeia o Sol. Essa evidência chega repetidamente em forma de cometas, especialmente cometas de longo período. Alguns cometas, como o cometa Halley, regressam em ciclos previsíveis que duram décadas ou séculos. Estes cometas de período curto usualmente viajam em trajetórias relativamente compactas que se mantêm algo perto do plano em que orbitam os planetas. Acredita-se que a maioria se origina no cinturão de Kuiper, ou no disco disperso, onde as interações gravitacionais com os planetas exteriores mudam gradualmente as suas órbitas para dentro. Os cometas de longo período comportam-se de maneira muito diferente. As suas órbitas podem requerer milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de anos para serem completadas.
viajam para dentro desde distâncias imensas. Aproximam-se do Sol, desenvolvem caudas brilhantes à medida que os seus materiais congelados aquecem e depois movem-se novamente para fora, para o espaço profundo, em trajetórias orbitais extremamente esticadas. Alguns destes objetos podem estar a entrar no sistema solar interior pela primeira vez desde a formação do Sol, há cerca de 4.500 milhões de anos. Estes cometas chegam de todas as direções do céu. As suas trajetórias orbitais estão inclinadas em cada ângulo possível em relação ao plano planetário. Alguns descem de cima do sistema solar, alguns sobem de baixo e outros aproximam-se de regiões do céu completamente diferentes. Se os astrônomos mapearem os pontos mais distantes destas órbitas cometárias, o padrão forma uma distribuição aproximadamente esférica que rodeia o Sol, em vez de um disco plano. Este padrão revela a existência de uma enorme reserva de objetos gelados, localizada muito para além dos planetas. A reserva deve rodear o Sol em todas as direções para produzir cometas que chegam de todas as partes do céu. Também deve existir a distâncias enormes para explicar os períodos orbitais extremamente longos destes cometas. O fornecimento de objetos no seu interior deve ser extraordinariamente grande, porque os cometas de longo período continuaram a aparecer ao longo da história registrada, enquanto muitos são destruídos após repetidas aproximações ao Sol. Esta conclusão baseia-se na mecânica orbital e na observação direta. Os cometas em si são reais, as suas trajetórias são medidas com precisão, e a matemática que descreve os seus movimentos aponta para uma população de origem distante. No ano de 1950, o astrônomo holandês Jan Hendrik Oort estudou os dados orbitais de 19 cometas de longo período e descobriu um padrão importante. Quando calculou os afélios, os pontos mais afastados nas suas órbitas em relação ao Sol, muitos agrupavam-se entre aproximadamente 20.000 e 50.000 unidades astronômicas. O agrupamento sugeria a existência de uma nuvem distante de corpos gelados a orbitar perto da região mais externa da influência gravitacional do Sol. Oort não foi o primeiro cientista a propor tal ideia. No ano de 1932, o astrônomo estônio Ernst Öpik já havia sugerido que uma reserva de cometas distante poderia existir na borda do sistema solar. Oort, no entanto, forneceu uma evidência estatística mais forte e conectou as trajetórias dos cometas observadas com um processo físico capaz de perturbar estes objetos distantes e enviá-los para dentro em direção ao Sol. Esse processo envolve estrelas passageiras. As estrelas movem-se através da galáxia nas suas próprias órbitas a longo prazo. Ao longo de milhões de anos, algumas estrelas passam relativamente perto do Sol. Estes encontros são usualmente demasiado distantes para perturbar os planetas, mas podem alterar ligeiramente as órbitas dos corpos gelados, localizados na borda exterior extrema do alcance gravitacional do Sol. Uma pequena perturbação gravitacional pode redirecionar lentamente um destes objetos distantes para dentro. O objeto começa então uma longa queda em direção ao sistema solar interior. Eventualmente passa à região dos planetas gigantes, viaja mais perto do Sol, aquece e desenvolve a cauda brilhante associada aos cometas. A órbita de tal cometa preserva informação sobre a sua origem distante. Estas trajetórias apontam para uma gigantesca nuvem esférica que rodeia o sistema solar a distâncias milhares de vezes maiores do que a órbita de Neptuno. Esta estrutura ficou conhecida mais tarde como a Nuvem de Oort, em honra de Jan Hendrik Oort. Ao longo das décadas, observações adicionais e modelos melhorados continuaram a fortalecer a evidência que apoia a existência desta nuvem distante. As primeiras estimativas situavam a borda exterior em algum lugar entre 50.000 e 100.000 unidades astronômicas do Sol.
estudos posteriores sugeriram possíveis distâncias exteriores de 150.000 ou mesmo 200.000 unidades astronômicas. Convertidos a anos-luz, estes números tornam-se ainda mais impactantes. 100.000 unidades astronômicas equivalem aproximadamente a 1,5 anos-luz. 200.000 unidades astronômicas equivalem a mais de 3 anos-luz. A estrela conhecida mais próxima do Sol, Próxima Centauri, encontra-se a cerca de 4,25 anos-luz de distância. Se a nuvem de Oort realmente atinge estas distâncias, então a influência gravitacional do Sol pode estender-se uma fração significativa do caminho até a estrela mais próxima. O Sistema Solar ocuparia, portanto, uma região vastamente maior do que a disposição planetária familiar, que é usualmente mostrada nos diagramas educativos. A imagem comum do Sistema Solar muitas vezes inclui apenas os 8 planetas principais a orbitar relativamente perto do Sol. Na realidade, esses planetas podem ocupar apenas a diminuta região central de uma enorme estrutura esférica, que se estende através de distâncias medidas em anos-luz. Os planetas, as suas luas, o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper e até mesmo a heliopausa cabem todos dentro de aproximadamente as primeiras 150 unidades astronômicas do Sol, enquanto as possíveis regiões exteriores da nuvem de Oort podem continuar por dezenas de milhares de unidades astronômicas mais no espaço interestelar. Muitos cometas de longo período viajam em trajetórias enormes que os levam extremamente longe do Sol. Um grande número desses cometas alcança seus pontos mais distantes a distâncias entre aproximadamente 20.000 e 50.000 unidades astronômicas do Sol. Outros cometas parecem provir de distâncias ainda maiores, muito além desse alcance. Os astrônomos que estudam esses objetos notaram algo muito importante sobre as direções de onde chegam. Suas trajetórias orbitais estão espalhadas aleatoriamente pelo céu. Não se aproximam do sistema solar interior de uma direção particular ou de uma faixa estreita de espaço. Em vez disso, aparecem de todos os ângulos possíveis. Este padrão é extremamente importante porque revela informações sobre a região onde esses cometas passam a maior parte de sua existência. Os objetos que orbitam em uma estrutura plana geralmente permanecem próximos ao mesmo plano geral. Os planetas do Sistema Solar orbitam em uma ampla região achatada ao redor do Sol. Muitos objetos do cinturão de Kuiper e cometas de período curto também seguem trajetórias próximas a este plano planetário. Os cometas de longo período se comportam de maneira muito diferente. Suas trajetórias estão inclinadas em cada ângulo imaginável. Alguns são lançados em direção ao Sol, de muito acima do plano planetário. Outros sobem de muito abaixo dele. Muitos cruzam o sistema solar em ângulos acentuados que não coincidem com os movimentos dos planetas. Os astrônomos perceberam que essa disposição aleatória só poderia ser explicada se a própria região de origem cercasse o Sol em todas as direções. Um disco plano não poderia produzir este padrão, porque os cometas de tal estrutura chegariam majoritariamente do mesmo plano geral que os planetas. As observações mostram que isso não acontece. A única estrutura que coincide com a evidência é uma gigantesca casca esférica de material gelado que se estende ao redor do sistema solar a distâncias imensas do Sol. A evidência desta região distante não provém apenas de teorias. Provém de objetos reais que entram no sistema solar interior e cujos movimentos podem ser medidos com grande precisão. Cada cometa de longo período recém-descoberto fornece informações adicionais sobre a estrutura que o enviou para dentro. Um exemplo famoso é o cometa Hale-Bopp, que se tornou visível no ano 1997. Cresceu até se tornar um dos cometas mais brilhantes e cuidadosamente observados do século XX.
Os astrônomos calcularam que leva aproximadamente 2.500 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Seu ponto mais distante do Sol encontra-se a aproximadamente 370 unidades astronômicas. Esta distância situa o Hale-Bopp mais perto da região associada ao disco disperso e a área de transição ligada à nuvem de Hills do que da própria nuvem de Oort exterior distante. Ainda assim, o cometa continua demonstrando o processo geral que se acredita operar em todo o sistema solar exterior. Durante milhares de anos, o Hale-Bopp permaneceu nas regiões exteriores extremamente frias, muito além dos planetas principais. Durante esse longo período, preservou material congelado antigo remanescente da formação inicial do sistema solar. Eventualmente, forças gravitacionais alteraram seu movimento e o dirigiram para dentro em direção ao Sol. À medida que se aproximava do sistema solar interior mais quente, a luz solar aqueceu sua superfície gelada e criou a aparência brilhante e resplandecente que o tornou visível da Terra. Após passar pelo sistema solar interior, o cometa começou sua longa jornada para fora, mais uma vez em direção à escuridão distante. Outro exemplo importante é o cometa Hyakutake, que passou perto da Terra durante o ano 1996. Antes de entrar no sistema solar interior, este cometa viajou para fora até distâncias estimadas entre 1.000 e 2.000 unidades astronômicas do Sol. Seu período orbital antes deste encontro provavelmente durou milhares ou possivelmente dezenas de milhares de anos. Estas distâncias enormes situam seu ponto mais distante perto da região associada com a nuvem de Oort interior. Quando o Hyakutake se moveu através da região planetária, a gravidade dos planetas gigantes mudou sua trajetória dramaticamente. O encontro esticou sua órbita em uma muito maior. Depois de deixar o sistema solar interior, o cometa foi colocado em uma nova trajetória, com um período orbital estimado em uns 70.000 anos. Seu ponto mais distante alcança agora aproximadamente 3.000 e 4.000 unidades astronômicas do Sol. Isso significa que o cometa passou trechos imensos de tempo à deriva, através de regiões remotas onde a luz solar é extremamente fraca. A última vez que pôde ter visitado o sistema solar interior pode ter ocorrido durante uma era em que os humanos ainda viviam em condições da Idade do Gelo e criavam pinturas nas paredes das cavernas. Por milhares e milhares de anos, o cometa permaneceu na escuridão profunda antes que a gravidade eventualmente o redirecionasse de volta para o Sol. Alguns cometas de longo período possuem órbitas ainda mais enormes. Certos objetos requerem centenas de milhares ou até milhões de anos para completar uma única viagem ao redor do Sol. Esses cometas viajam para fora até distâncias de dezenas de milhares de unidades astronômicas nas profundezas da nuvem de Oort exterior. São consideradas algumas das peças de evidência mais claras da existência desta vasta região distante. Cada um desses cometas transporta material congelado antigo que permaneceu majoritariamente inalterado desde o nascimento do Sistema Solar há bilhões de anos. Sua composição química preserva informações sobre a nuvem original de gás e poeira da qual se formaram os planetas. Ao estudar os gases, o gelo e a poeira liberados por esses cometas, os astrônomos podem investigar as condições que existiam durante as etapas mais antigas da história do Sistema Solar. Suas trajetórias também fornecem evidências críticas. Como esses cometas chegam de todas as direções do céu, apoiam fortemente a ideia de que sua região de origem forma uma esfera gigantesca que circunda o Sol. Um exemplo mais recente é o cometa C/2025 R3 Pan-STARRS, descoberto durante setembro do ano 2025 e confirmado mais tarde pelo Centro de Planetas Menores. Os astrônomos o identificaram como um cometa de longo período
que viaja em uma órbita muito inclinada, muito acima do plano planetário. Este tipo de trajetória coincide com o padrão esperado para objetos originários da nuvem de Oort. O cometa alcançou seu ponto mais próximo do Sol durante abril do ano 2026, a uma distância de aproximadamente 47 milhões de milhas. Os astrônomos ainda não estão certos do tamanho total de sua órbita, porque as observações cobrem atualmente apenas uma pequena seção de sua trajetória total. Ainda assim, as estimativas sugerem que seu período orbital pode durar milhares de anos. Objetos como o C/2025-R3 continuam chegando regularmente do distante sistema solar exterior. Cada nova descoberta fornece evidências adicionais de que a reserva distante de corpos gelados ainda existe e permanece ativa. Esses cometas são redirecionados gradualmente para dentro através da influência das marés galácticas, encontros com estrelas passageiras e outras perturbações gravitacionais que atuam sobre imensos lapsos de tempo. Os cometas não são a única evidência que apoia a existência da nuvem de Oort. Os astrônomos também descobriram objetos distantes que nunca se aproximam do sistema solar interior, mas cujas estranhas órbitas sugerem fortemente a presença de uma estrutura exterior massiva que circunda o Sol. O mais famoso desses objetos é Sedna, descoberto durante o ano 2003 por Mike Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz. Sedna segue uma das órbitas mais incomuns e alongadas conhecidas em qualquer parte do Sistema Solar. Sua maior aproximação do Sol ocorre a aproximadamente 76 unidades astronômicas. Esta distância já está muito além da órbita de Netuno e muito fora da região principal, onde os planetas gigantes exercem um forte controle gravitacional. Seu ponto mais distante se estende até aproximadamente 937 unidades astronômicas do Sol. Sedna requer aproximadamente 11.400 anos para completar uma única órbita. Ocupa uma região distante, que não se encaixa perfeitamente nas categorias do cinturão de Kuiper, do disco disperso ou da clássica nuvem de Oort exterior. Encontra-se muito longe para ser explicada facilmente pela influência gravitacional ordinária de Netuno, mas permanece muito mais perto que as distâncias enormes associadas com a nuvem de Oort mais externa. Devido a isso, os astrônomos acreditam que Sedna preserva evidências dos eventos que moldaram o sistema solar exterior antigo e contribuíram para a formação da própria nuvem de Oort. Uma explicação proposta sugere que uma estrela passageira se moveu perto do Sol há muito tempo, enquanto o Sol ainda fazia parte de um aglomerado de nascimento estelar lotado. A gravidade desta estrela próxima pode ter empurrado Sedna para sua órbita atual há bilhões de anos. Outra possibilidade envolve a lenta influência gravitacional da própria galáxia Via Láctea. As marés galácticas podem ter elevado gradualmente a distância da maior aproximação de Sedna durante as etapas iniciais da formação da nuvem de Oort, deixando o objeto encalhado em sua trajetória alongada atual. Uma terceira ideia propõe que um planeta massivo não descoberto, localizado muito além de Netuno, pode ter alterado a órbita de Sedna. Esta possibilidade ainda é incerta e controversa, porque nenhum planeta desse tipo foi observado diretamente ainda. Seja qual for o processo que criou a órbita de Sedna, o objeto parece existir dentro de uma zona de transição que une a região planetária conhecida do Sistema Solar com a nuvem de Oort interior. Representa a evidência física conectada aos processos antigos que moldaram a nuvem distante de corpos gelados que circunda o Sol. Outros objetos distantes com órbitas incomuns semelhantes também foram descobertos, o que sugere que Sedna pode ser parte de uma população oculta muito maior no distante sistema solar exterior. Outro objeto distante chamado 2012, VP-113, viaja ao longo de uma órbita desprendida
que é muito similar à trajetória seguida por Sedna. Sua distância mais próxima do Sol é estimada em umas 80 unidades astronômicas. Sua viagem ao redor do Sol é extremamente longa e acredita-se que leve mais de 4.000 anos para completar uma única órbita. Objetos como este continuam sendo descobertos nas regiões exteriores distantes do Sistema Solar. Cada nova descoberta adiciona mais evidências de que não há um limite repentino que separe o cinturão de Kuiper das regiões mais distantes além dele. Em vez disso, os astrônomos veem agora sinais de uma disposição ampla e contínua de corpos gelados que se estende para fora do cinturão de Kuiper em direção à nuvem de Hills e depois mais longe em direção à nuvem de Oort exterior, a dezenas de milhares de unidades astronômicas do Sol. Esses objetos transneptunianos desprendidos não são considerados usualmente parte da nuvem de Oort na definição tradicional. Permanecem muito perto do Sol para que a influência gravitacional da galáxia e a Via Láctea domine completamente as formas de suas órbitas. Ainda assim, parecem formar a porção interior da mesma população estendida de objetos gelados. São os membros visíveis mais próximos de uma estrutura que continua para fora através de dezenas de milhares de unidades astronômicas. Sua existência sugere que as regiões distantes que cercam o Sistema Solar não estão vazias, mas cheias de inúmeros corpos gelados espalhados por um volume enorme de espaço. Sedna representa apenas a porção visível mais próxima desta vasta estrutura. A maior parte da população permanece muito além dos limites das observações atuais. A esmagadora maioria destes objetos é tão distante, tão escura e tão pequena que os telescópios modernos não conseguem detectá-los diretamente. Os astrônomos só podem inferir sua existência a partir dos cometas e corpos distantes que ocasionalmente viajam para o interior em direção ao Sol. A explicação que melhor justifica como todo este material alcançou tais localizações distantes foi gradualmente refinada ao longo de muitas décadas. Está estreitamente conectada a uma teoria importante da evolução do Sistema Solar conhecida como o modelo de Nice. Este modelo recebe seu nome da cidade de Nice, na França, onde a teoria foi originalmente desenvolvida por astrônomos que estudavam a evolução inicial do Sistema Solar exterior. De acordo com o modelo de Nice, os planetas gigantes nem sempre ocuparam suas posições atuais. Durante a história inicial do Sistema Solar, dentro dos primeiros 100 milhões de anos depois que o Sol se formou, os planetas gigantes orbitavam muito mais perto uns dos outros e muito mais perto do Sol do que hoje em dia. Além desses planetas, existia um disco massivo cheio de planetesimais gelados. Estes planetesimais eram pequenos blocos de construção iniciais de planetas feitos principalmente de gelo, rocha e gases congelados. A massa total deste disco pode ter sido aproximadamente igual a de 35 a 50 vezes a massa da Terra. Em alguma etapa durante esta era inicial, Júpiter e Saturno cruzaram uma ressonância orbital mútua. Isso significa que seus movimentos orbitais alcançaram uma relação gravitacional que desestabilizou o Sistema Solar exterior. O resultado foi um rearranjo em grande escala das órbitas planetárias. Urano e Netuno foram empurrados para fora em direção ao denso disco de planetesimais. À medida que esses planetas se moviam para fora, sua gravidade perturbou um número enorme de corpos gelados. Muitos planetesimais foram lançados para dentro em direção ao Sistema Solar interior. Alguns cientistas acreditam que este evento pode estar conectado com o período conhecido como o Grande Bombardeio Tardio, quando os planetas interiores experimentaram impactos intensos de asteroides e cometas. Outros planetesimais foram dispersos para fora em órbitas extremamente esticadas que os levaram a milhares ou até dezenas de milhares de unidades astronômicas longe do Sol.
Um número muito grande desses objetos dispersos para fora ganhou velocidade suficiente para escapar do Sol completamente e se perderam no espaço interestelar para sempre. No entanto, uma fração menor permaneceu ligada gravitacionalmente ao Sol. Durante períodos de tempo extremamente longos, os efeitos gravitacionais da galáxia Via Láctea e do aglomerado de nascimento original do Sol alteraram gradualmente suas órbitas. Suas trajetórias orbitais se tornaram mais aleatórias e mais uniformemente distribuídas em todas as direções ao redor do Sol. Esses corpos gelados sobreviventes formaram eventualmente o que agora é conhecido como a nuvem de Oort. O modelo de Nice ajuda a explicar várias características importantes da nuvem de Oort. Ele explica por que grande parte do material dentro da nuvem se formou originalmente na região ocupada pelos planetas gigantes. Explica como este material foi disperso a distâncias extraordinárias do Sol. Também explica por que a massa total da nuvem de Oort parece relativamente pequena comparada com o disco de planetesimais original do qual se formou. A maior parte do material original nesse disco nunca chegou a fazer parte da nuvem de Oort. Grandes quantidades foram absorvidas pelos planetas em crescimento. Quantidades enormes foram completamente expulsas do sistema solar e perdidas no espaço interestelar. Outro material foi gradualmente despedaçado através de incontáveis colisões entre corpos gelados. Os astrônomos estimam que apenas uma porcentagem muito pequena, talvez de cerca de 1% a vários por cento do disco original, terminou presa dentro da nuvem de Oort. Mesmo esta pequena fração foi suficiente para criar uma população que contém bilhões de objetos gelados, espalhados por distâncias imensas. Um mistério adicional envolve a sobrevivência a longo prazo dos cometas de longo período. Estes cometas são corpos extremamente frágeis, feitos principalmente de gelo e poeira. Cada vez que um se aproxima do Sol, o aquecimento solar faz com que parte de seu material congelado se vaporize em gás. Este gás e poeira que escapa formam a coma brilhante e a cauda que tornam os cometas visíveis da Terra. Durante cada passagem perto do Sol, parte da massa do cometa é perdida permanentemente. Depois de repetidas viagens através do sistema solar interior, um cometa típico perde gradualmente tanto material que eventualmente se quebra ou se torna inativo. Isso significa que os cometas de longo período não podem sobreviver para sempre, uma vez que começam a fazer viagens repetidas perto do Sol. No entanto, novos cometas de longo período continuam a aparecer repetidamente. Século após século, os astrônomos observam novos cometas, chegando em trajetórias que indicam que estão entrando no sistema solar interior pela primeira vez. Esta aparição contínua de novos cometas requer a existência de uma reserva distante que forneça substituições. Sem tal reserva, a população de cometas de longo período teria desaparecido há bilhões de anos. O sistema solar em si tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Qualquer grupo de cometas que não fosse constantemente reposto teria sido eventualmente destruído através do aquecimento solar, perturbações gravitacionais, colisões ou expulsão do sistema solar. A chegada continuada de cometas de longo período frescos demonstra que uma população enorme de corpos gelados ainda existe longe do Sol. Ocasionalmente, alguns desses objetos distantes são perturbados e redirecionados para dentro em direção à região planetária do Sistema Solar. Os cientistas entendem agora as forças principais responsáveis por mudar essas órbitas distantes, e essas forças se originam muito além dos próprios planetas. Um mecanismo importante envolve as perturbações estelares. O Sol viaja ao redor do centro da Via Láctea, junto com centenas de bilhões de outras estrelas. Ao longo de milhões de anos, algumas estrelas passam relativamente perto do sistema solar. Uma estrela que passe perto do Sol teria pouco efeito sobre os planetas ou sobre objetos perto de Netuno, porque a gravidade do Sol controla fortemente essas regiões.
No entanto, as condições são muito diferentes na distante nuvem de Oort exterior, onde os objetos estão apenas fracamente sujeitos pela gravidade do Sol. Quando uma estrela passa a aproximadamente 1 ou 2 anos-luz do Sistema Solar, seu puxão gravitacional pode perturbar ligeiramente as órbitas dos objetos distantes da nuvem de Oort. Essas pequenas perturbações podem alterar gradualmente as trajetórias dos cometas e redirecionar alguns deles para dentro em direção ao Sol ao longo de órbitas extremamente alongadas. Durante bilhões de anos, incontáveis estrelas passageiras perturbaram repetidamente a nuvem de Oort exterior e enviaram cometas continuamente para o Sistema Solar interior. Outra influência maior é a maré galáctica. O Sol existe dentro do disco da galáxia Via Láctea e está rodeado pelo puxão gravitacional combinado de números enormes de estrelas, nuvens gigantes de gás e poeira e um vasto halo de matéria escura. Juntos, toda essa massa produz um campo gravitacional em grande escala que afeta tudo o que orbita o Sol. Os efeitos desta força de maré galáctica se tornam importantes apenas a distâncias muito grandes onde a gravidade do Sol se torna muito mais fraca. Para objetos localizados na nuvem de Oort exterior, a maré galáctica pode alterar lentamente as propriedades orbitais ao longo de milhões de anos. Pode inclinar os planos orbitais para novas orientações, aumentar ou diminuir o alongamento das órbitas e mudar as distâncias do periélio, que são os pontos de maior aproximação do Sol durante uma órbita. Durante os trechos imensos de tempo que moldaram as regiões distantes que rodeiam o Sol, a influência gravitacional da Via Láctea alterou lentamente as trajetórias dos objetos gelados localizados muito além dos planetas. Quando esta influência galáctica reduz a distância do periélio de um objeto na nuvem de Oort, o suficiente para que ele comece a passar mais perto da região ocupada pelos planetas gigantes, o objeto pode entrar no Sistema Solar interior como um novo cometa de longo período. Estes cometas podem passar milhões de anos na escuridão exterior antes de finalmente começar uma viagem em direção ao Sol. Ao longo de muitas décadas, os astrônomos descobriram que este processo não é controlado por uma única força agindo sozinha. O puxão gravitacional produzido pela galáxia, conhecido como a maré galáctica, trabalha em conjunto com os efeitos causados pelas estrelas que passam perto do Sistema Solar. Astrônomos como Hans Rieckmann e Mark Fuchard, juntamente com outros pesquisadores, ajudaram a explicar como esses efeitos operam juntos durante períodos de tempo extremamente longos. A maré galáctica muda lentamente as órbitas dos corpos gelados distantes ao longo de idades vastas. Essas mudanças acontecem gradual e continuamente. As estrelas passageiras introduzem perturbações gravitacionais adicionais que ocorrem de maneira mais repentina e menos previsível. Quando as estrelas se movem relativamente perto do Sistema Solar, sua gravidade altera ligeiramente os movimentos de alguns objetos da nuvem de Oort, às vezes ajudando a movê-los para órbitas que os aproximam do Sol. A maré galáctica e essas perturbações estelares reforçam os efeitos mútuos. Juntas mantêm um suprimento contínuo de cometas de longo período entrando no Sistema Solar interior. Isso ajuda a explicar por que os cometas continuam a aparecer durante longos lapsos de tempo, em vez de chegarem apenas durante explosões raras, separadas por longos períodos de inatividade. A nuvem distante de objetos gelados continua a fornecer novos cometas pouco a pouco à medida que o tempo passa. Os astrônomos identificaram mais tarde outro processo importante que contribui para este movimento contínuo de corpos gelados. No ano 2009, os astrônomos Nathan Kaib e Thomas Quinn utilizaram simulações por computador detalhadas para estudar como objetos da parte interior da nuvem de Oort, frequentemente chamada de nuvem de Hills, podem eventualmente alcançar o Sistema Solar interior através de uma rota diferente. Os objetos na nuvem de Hills permanecem mais estreitamente conectados ao Sol através da gravidade do que os objetos localizados na nuvem de Oort exterior. Devido a isso,
A maré galáctica e as estrelas passageiras sozinhas usualmente não podem movê-los diretamente para o sistema solar interior. Em seu lugar, ocorre outra sequência de eventos. Alguns desses corpos gelados experimentam encontros gravitacionais com os planetas gigantes. Essas interações podem empurrá-los para fora em direção à nuvem de Oort exterior mais distante. Uma vez que se movem mais longe do Sol, as influências gravitacionais externas, como a maré galáctica e as estrelas próximas, podem alterar mais facilmente suas trajetórias. Eventualmente, alguns desses objetos são redirecionados de volta para dentro em direção ao Sol. Quando aparecem no sistema solar interior, podem parecer ter se originado na nuvem de Oort exterior, embora na realidade tenham começado muito mais perto do Sol, dentro da região da nuvem de Hills. Isso significa que a nuvem interior fornece silenciosamente material adicional à nuvem exterior, enquanto a nuvem exterior continua a fornecer cometas de longo período ao sistema solar interior. Toda a nuvem de Oort, portanto, muda com o tempo através de interações gravitacionais contínuas e evolução orbital. Para entender como se formou esta enorme coleção de corpos gelados em primeiro lugar, os astrônomos estudam o período mais inicial da história do Sistema Solar, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Durante essa era antiga, o Sol jovem estava rodeado por um vasto disco giratório feito de gás, poeira, gelo e pequenas partículas sólidas. Esta estrutura é conhecida como o disco protoplanetário. Dentro deste disco, pequenas partículas colidiram repetidamente umas com as outras. Algumas colisões fizeram com que as partículas se unissem, produzindo gradualmente corpos cada vez maiores. Com o tempo, esses objetos em crescimento tornaram-se massivos o suficiente para formar os núcleos dos planetas gigantes, incluindo Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No entanto, o disco protoplanetário continha muito mais material do que os planetas podiam reunir em si mesmos. Números enormes de corpos gelados menores ficaram para trás. Esses objetos restantes são conhecidos como planetesimais. Seus números provavelmente atingiram os trilhões. À medida que os planetas gigantes continuaram a crescer e a mover-se através do disco, a sua influência gravitacional perturbou os movimentos desses planetesimais. Os planetas dispersaram os corpos gelados menores em muitas direções. Júpiter, devido à sua massa muito grande, desempenhou um papel especialmente poderoso nesse processo. A sua gravidade podia lançar planetesimais para dentro em direção ao Sol ou para fora em direção às bordas distantes do Sistema Solar com uma velocidade tremenda. Alguns planetesimais ganharam velocidade suficiente para escapar completamente da gravidade do Sol. Esses objetos foram permanentemente ejetados para o espaço interestelar, onde flutuaram entre as estrelas. Outros planetesimais foram empurrados para órbitas extremamente alongadas que os levaram a distâncias enormes do Sol sem lhes permitir escapar completamente. Esses objetos permaneceram conectados gravitacionalmente ao Sol enquanto viajavam milhares ou dezenas de milhares de unidades astronômicas de distância. Muitas dessas órbitas exigiam milhões de anos para completar uma única revolução ao redor do Sol. À medida que esses corpos gelados dispersos se moviam mais para o espaço distante, a maré galáctica e a gravidade das estrelas próximas no aglomerado de nascimento original do Sol começaram a mudar as suas órbitas. A maré galáctica aumentou lentamente as suas distâncias do periélio, afastando as suas maiores aproximações ao Sol da região ocupada pelos planetas gigantes. Isso tornou-se muito importante, porque evitou que os planetas gigantes dispersassem repetidamente os mesmos objetos novamente. Ao longo de centenas de milhões de anos, esses efeitos gravitacionais separaram gradualmente muitos corpos gelados da região planetária por completo.
as suas órbitas estabilizaram-se a distâncias enormes do Sol. Esses objetos presos formaram o que os astrônomos agora chamam de nuvem de Oort. Os modelos de formação modernos criados através de simulações de computador cada vez mais avançadas explicam muitas características importantes desta nuvem distante. Explicam por que a nuvem de Oort exterior tem uma estrutura aproximadamente esférica. Durante períodos de tempo extremamente longos, a maré galáctica muda as inclinações orbitais em muitas direções diferentes, espalhando gradualmente os objetos através de uma ampla casca que rodeia o sistema solar. Esses modelos também explicam por que a nuvem interior tem uma estrutura mais achatada. Em regiões mais próximas do Sol, os efeitos da maré galáctica são mais fracos, e não houve tempo suficiente para que as direções orbitais se tornassem completamente aleatórias. Os modelos também explicam a quantidade total de material que permanece hoje na nuvem. A maioria dos planetesimais dispersos foram ejetados completamente do sistema solar há muito tempo, enquanto apenas uma fração menor permaneceu ligada gravitacionalmente ao Sol, dentro da nuvem distante. A chegada contínua de cometas de longo período também pode ser explicada através desta imagem. A nuvem de Oort ainda contém corpos gelados suficientes para continuar a fornecer cometas durante toda a vida do sistema solar. Estudos científicos recentes refinaram ainda mais este entendimento. No ano 2025, um artigo de investigação publicado na Astronomy and Astrophysics por Simon Porteous-Zwart e os seus colegas examinou como a massa atual da nuvem de Oort pode estar conectada com as condições que existiam durante a história mais antiga do Sol. Os seus cálculos sugeriram que a nuvem de Oort provavelmente contém uma massa total entre aproximadamente 2/10 da massa da Terra e cerca de 2 massas terrestres. O seu modelo também indicou que esta quantidade de material é mais consistente com um cenário em que o Sol deixou o seu aglomerado de nascimento original dentro de aproximadamente 20 milhões de anos depois de os planetas gigantes se terem formado. Esta investigação ajuda os astrônomos a estabelecer limites sobre o ambiente em que o Sol nasceu e conecta a estrutura atual da nuvem de Oort com eventos que ocorreram durante as etapas mais antigas da formação do sistema solar. Descobertas mais recentes continuaram a adicionar novos detalhes a esta imagem a partir de direções que os astrônomos não esperavam originalmente. Em setembro de 2024, os curadores do planetário Hayden estavam preparando uma nova apresentação chamada Encontros na Via Láctea. A apresentação incluía um modelo visual detalhado das regiões exteriores do sistema solar. Este modelo foi construído utilizando dados de simulação fornecidos por David Nesvorny, um cientista planetário que trabalha no Instituto de Pesquisa do Sudoeste. Ele havia passado muitos anos criando modelos de computador de como a nuvem de Oort se formou e como ela muda com o tempo. Durante a preparação, a equipe projetou a simulação na cúpula do planetário. Ao observar a região interna da nuvem de Oort na projeção, a astrofísica Jackie Faherty observou uma estrutura inesperada nos dados. A visualização mostrava um padrão em forma de estrutura espiral com 2 extensões curvas principais que se estendiam para fora através da região interna da nuvem. No início, David Nesvorny considerou a possibilidade de que o padrão viesse de um erro no processo de visualização ou do software utilizado para visualizar a simulação. Então, ele revisou novamente os resultados originais da simulação usando os dados brutos. A mesma estrutura espiral apareceu no conjunto de dados original sem nenhuma alteração por parte das ferramentas de visualização. Ele não havia examinado previamente os dados, usando uma análise de coordenadas cartesianas tridimensionais completa da mesma forma usada pelo sistema do planetário, o que significava que a estrutura não havia sido visível em seus métodos de revisão anteriores. Para investigar mais a fundo, ele utilizou o sistema de supercomputação da NASA
conhecido como Supercomputador Pleiades, para realizar simulações adicionais. Essas novas execuções incluíram diferentes condições iniciais, diferentes modelos de movimentos estelares passados perto do Sistema Solar e diferentes configurações de parâmetros para o ambiente inicial do Sistema Solar. Através de todas essas simulações, a mesma estrutura espiral apareceu novamente na região interna da nuvem de Oort. A estrutura repetida se estendia por uma região que media aproximadamente 15.000 unidades astronômicas em toda a sua extensão. Ela aparecia orientada em uma direção quase perpendicular ao plano geral da galáxia. A região interna da nuvem de Oort, envolvida nesta estrutura, está a distâncias do Sol, que variam de aproximadamente 1.000 unidades astronômicas a cerca de 10.000 unidades astronômicas. Os processos físicos envolvidos incluem a influência gravitacional do Sol e os efeitos gravitacionais produzidos pela distribuição de massa geral da Via Láctea, que afeta os objetos distantes no Sistema Solar exterior. Essa influência muda gradualmente essa orientação das órbitas e altera suas formas durante longos períodos de tempo. As mudanças orbitais dependem dos valores específicos do movimento de cada objeto, incluindo a distância ao Sol e a inclinação orbital. Isso produz diferentes ritmos de mudança orbital entre diferentes objetos na região, o que leva ao desenvolvimento de uma disposição estruturada durante longos períodos de tempo. A evolução dessas propriedades orbitais ao longo de bilhões de anos resulta em uma distribuição estável em forma de espiral no espaço físico dentro da nuvem de Oort interna. Essa estrutura se forma cedo na história do Sistema Solar, dentro dos primeiros 100 milhões de anos após sua formação, e permanece presente através das etapas posteriores da evolução do Sistema Solar. Mesmo quando estrelas próximas passam pelas regiões exteriores do Sistema Solar e perturbam objetos mais distantes, a região interna mantém sua disposição geral devido a uma ligação gravitacional mais forte com o Sol. As descobertas foram compartilhadas mais tarde, em fevereiro de 2025, através do servidor de pré-impressão Archive, e também foram enviadas para publicação no Astrophysical Journal, onde se encontram atualmente sob revisão. O resultado ainda não foi confirmado por medição observacional direta. A observação direta da estrutura exigiria localizar e mapear centenas de objetos individuais na nuvem de Oort e determinar suas posições no espaço tridimensional. Este nível de coleta de dados ainda não está disponível com os sistemas observacionais atuais. Espera-se que o Observatório Vera C. Rubin, que começou a operar recentemente no Chile, como parte de um programa de levantamento de céu amplo, identifique alguns objetos no Sistema Solar exterior através de imagens repetidas do céu. Mas o número de detecções esperado atualmente ainda é limitado. Seria necessário um número muito maior de objetos identificados para reconstruir a disposição espacial completa da estrutura. Por muitos anos, a nuvem de Oort interna foi descrita como uma região que contém corpos gelados distribuídos sem uma forte organização interna. Os novos resultados da simulação indicam que a região contém uma estrutura espacial organizada influenciada não apenas pela gravidade do Sol e dos planetas, mas também por efeitos gravitacionais originados na galáxia como um todo. O campo gravitacional da galáxia afeta o movimento dos objetos distantes do Sistema Solar de uma forma que se torna visível em padrões orbitais de longo prazo dentro da região da nuvem de Oort interna. A mesma região do espaço também mostra mudanças contínuas em escalas de tempo longas. A influência gravitacional da galáxia modifica gradualmente as orientações orbitais. As estrelas que passam contribuem com mudanças adicionais nas trajetórias orbitais. Os planetas gigantes no Sistema Solar também afetam a distribuição de material ao mover objetos para diferentes regiões orbitais. Os objetos podem se mover entre diferentes partes da nuvem de Oort durante longos períodos de tempo,
e alguns são redirecionados para o sistema solar interno, onde se tornam cometas antes de deixar a região novamente após passar perto do Sol. A estrutura geral da nuvem de Oort não é, portanto, fixa em um único estado inalterável. Ela evolui continuamente sob a influência de múltiplos efeitos gravitacionais que atuam durante períodos de tempo muito longos. A região interna permanece organizada de forma estável, enquanto continua participando do movimento contínuo e da redistribuição de objetos através de diferentes trajetórias orbitais. O número de objetos na nuvem de Oort é extremamente grande, mas eles estão distribuídos por um volume de espaço enorme. Estima-se que a região exterior contenha cerca de 1 trilhão de objetos espalhados por uma ampla concha esférica que se estende de cerca de 20.000 unidades astronômicas a cerca de 100.000 unidades astronômicas do Sol. Devido a essa ampla distribuição, o espaçamento entre os objetos individuais continua sendo extremamente grande. E cada objeto ocupa uma região do espaço com muito poucos vizinhos próximos. Um observador situado em um corpo nesta região não teria objetos próximos a uma curta distância na maioria das direções. E o espaço circundante conteria muito poucos corpos detectáveis em qualquer momento. A nuvem de Oort contém um número tão pequeno de objetos em qualquer volume dado que as colisões entre eles quase nunca ocorrem. Na região mais próxima do Sol, os corpos pequenos frequentemente colidem entre si, os asteroides podem se chocar e fragmentar, e os puxões gravitacionais entre objetos alteram regularmente suas trajetórias durante longos períodos de tempo medidos em milhões de anos. Na nuvem de Oort, o espaçamento entre objetos é tão extremo que 2 corpos separados podem se mover através de suas órbitas durante toda a idade do Sistema Solar, que é de aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, sem nunca se aproximar de outro objeto o suficiente para que ocorra qualquer efeito gravitacional notável. Cada objeto se move pelo espaço sozinho, mantendo seu estado a longo prazo com muito pouca mudança, porque há tanto espaço vazio entre um objeto e o próximo. A região pode ser entendida como contendo uma separação enorme entre cada corpo individual, com distâncias tão grandes que cada objeto está isolado de todos os outros por vastos trechos de espaço quase vazio. Este espaçamento extremo é uma das razões principais pelas quais a nuvem de Oort nunca foi vista diretamente. Os objetos que se acredita existirem lá são geralmente pequenos, frequentemente de apenas algumas milhas de largura, e são muito escuros porque refletem extremamente pouca luz solar. Os espaços entre eles são tão grandes que mesmo os telescópios potentes não conseguem separar um objeto de outro de uma maneira que permita uma detecção clara. A dificuldade não é apenas que os objetos são tênues, mas que estão distribuídos através de um volume de espaço tão grande que os pontos individuais de luz se tornam impossíveis de distinguir. Pensa-se que a população total está tão amplamente espalhada que a obtenção de imagens diretas não é possível com os métodos de observação atuais. Embora possa haver trilhões de objetos no total, eles estão dispersos através de uma região de espaço que é vastamente maior que a região planetária, o que os torna efetivamente invisíveis como grupo. O desafio não é simplesmente a escuridão, mas a forma como a matéria está espalhada por um espaço tão grande que a detecção se torna impraticável. Apesar da falta de observação direta, múltiplas linhas de evidência independentes apoiam a existência desta região distante. As órbitas dos cometas de longo período mostram padrões que indicam que eles se originam em uma reserva de objetos distante e aproximadamente esférica. A forma como esses cometas são influenciados quando entram no sistema solar interior coincide com o que se esperaria se estivessem sendo perturbados de uma nuvem distante pela influência gravitacional de estrelas passageiras e pelo campo gravitacional geral da galáxia. Os modelos de como o sistema solar se formou
também mostram que as interações gravitacionais iniciais com os planetas gigantes teriam lançado muitos corpos pequenos para fora em órbitas distantes, criando uma grande reserva exterior. As estimativas da massa total desta região distante são consistentes com a eficiência com que se espera que os planetas expulsem material durante as etapas iniciais da formação planetária. As simulações por computador que utilizam cálculos de alta potência agora também mostram padrões de distribuição que coincidem com as expectativas teóricas sobre como tais populações distantes seriam moldadas durante longos períodos de tempo sob influências galácticas. Cada uma dessas linhas de evidência por si só não fornece uma confirmação direta, mas juntas formam um arcabouço consistente que apoia a mesma conclusão. O resultado é que a nuvem de Oort é tratada na ciência planetária como uma estrutura real, cuja existência é fortemente apoiada por evidências físicas, embora não tenha sido fotografada diretamente. É descrita como uma hipótese no sentido estrito, porque não foi observada diretamente, mas não é considerada uma suposição casual, porque é deduzida logicamente de múltiplos processos físicos bem estabelecidos que envolvem cometas, formação planetária e dinâmica galáctica. A atenção se volta então para a escala desta região, que se estende a distâncias que são difíceis de expressar em termos cotidianos. Acredita-se que o limite exterior chegue a até 100.000 unidades astronômicas do Sol. Uma única unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. No entanto, mesmo quando se utiliza esta unidade, a escala completa da nuvem de Oort ainda é difícil de interpretar de uma maneira direta. O valor numérico pode ser lido e entendido como uma declaração, mas a mente não o traduz facilmente para um sentido físico do espaço. A percepção humana está adaptada a distâncias medidas em viagens cotidianas e escalas planetárias curtas. Ela pode lidar com distâncias a pé, distâncias regionais e até mesmo distâncias continentais com algum esforço. Mas quando os valores crescem muito além desses alcances, especialmente para bilhões ou trilhões de milhas, a capacidade de formar uma imagem interna clara enfraquece. Em vez de formar um entendimento espacial preciso, o cérebro frequentemente substitui o conceito por uma impressão geral que carece de detalhes. As grandes distâncias astronômicas frequentemente são reduzidas a uma ideia vaga de extrema remotidade, sem um sentido estruturado da escala. As distâncias associadas ao sistema solar exterior vão muito além dos alcances que a experiência humana pode processar naturalmente. Como resultado, mesmo quando os números são declarados claramente, o significado real dessas distâncias não forma uma imagem mental completa. A distância entre a Terra e o Sol é chamada de uma unidade astronômica, que é de aproximadamente 93 milhões de milhas. A luz viaja através desta distância em cerca de 8 minutos e 20 segundos. Se um veículo pudesse se mover continuamente a uma velocidade de 60 milhas por hora sem parar, a viagem levaria cerca de 177 anos. Esta distância é utilizada como uma unidade básica para medir distâncias espaciais. Netuno, o planeta conhecido mais distante do Sol, orbita a cerca de 30 unidades astronômicas. A luz solar leva aproximadamente 4 horas e 10 minutos para chegar a Netuno. A mesma velocidade constante de 60 milhas por hora, viajar para Netuno levaria aproximadamente 5.300 anos. Esta distância marca a região exterior do sistema planetário. Além de Netuno, o cinturão de Kuiper se estende para fora até aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. Passada esta região, a heliopausa se encontra a cerca de 120 unidades astronômicas, onde o vento solar enfraquece e encontra o espaço interestelar. Estas distâncias são frequentemente consideradas os limites exteriores do sistema planetário principal. Além dessas regiões, o espaço continua para uma estrutura muito maior. Acredita-se que o limite interior da nuvem de Hills, que faz parte da nuvem de Oort,
comece a cerca de 2.000 ou 5.000 unidades astronômicas do Sol. Usando o valor mais baixo de 2.000 unidades astronômicas, esta distância já é cerca de 67 vezes mais distante que a órbita de Netuno. É igual a aproximadamente 186 bilhões de milhas. A luz leva cerca de 11 dias e meio para chegar a esta distância. A uma velocidade constante de 60 milhas por hora, a viagem levaria cerca de 354 mil anos. Esta é apenas a região inicial da nuvem de Oort. Acredita-se que a nuvem de Hills se estenda para fora até aproximadamente 20.000 unidades astronômicas. A esta distância, a luz solar leva cerca de 4 meses para chegar. Esta região está cerca de 667 vezes mais longe do Sol que Netuno. A influência gravitacional do Sol ainda está presente, mas é muito mais fraca que no sistema interior. Desta distância, o Sol apareceria como um ponto brilhante no céu, com aparência similar a outras estrelas. Embora um objeto aqui ainda seguiria uma órbita ao redor do Sol, essa órbita seria extremamente grande e levaria um tempo muito longo para ser completada. Além desta região, encontra-se a nuvem de Oort exterior, que se acredita que comece depois da nuvem de Hills e se estenda até pelo menos 50.000 unidades astronômicas. A esta distância, a luz solar leva cerca de 9 meses e meio para chegar. Isso é aproximadamente 4/5 partes de um ano-luz do Sol. O Sol aparece como um único ponto brilhante entre muitas estrelas. Não mostraria um disco visível e não proporcionaria calor ou luz notáveis aos seus arredores. A esta distância, os objetos ainda são considerados sob a influência gravitacional do Sol e ainda seguem órbitas ao redor dele. Mas essas órbitas são extremamente lentas e levam milhões de anos para serem completadas. A presença do Sol ainda é detectável apenas como um ponto brilhante de luz entre muitos outros no céu. O limite exterior da nuvem de Oort é frequentemente estimado em cerca de 100.000 unidades astronômicas. A esta distância, um objeto está a aproximadamente 1 ano e meio-luz do Sol. A luz solar leva cerca de 1 ano e meio para chegar a esta região. O Sol ainda aparece brilhante no céu, com um brilho similar ao de Sírius visto da Terra. No entanto, não proporciona calor nem iluminação significativos ao espaço circundante. Nesta etapa, o Sol ainda é visível, mas funciona apenas como uma estrela distante entre muitas outras. Já não tem as características associadas a uma fonte próxima de luz ou calor. Próxima Centauri, a estrela conhecida mais próxima além do Sol, está a cerca de 4,25 de ano-luz de distância. Se a borda exterior da nuvem de Oort está a 1 ano e meio-luz de distância, então a influência gravitacional do Sol se estende sobre uma fração significativa da distância até a estrela mais próxima. Algumas estimativas situam o limite exterior da nuvem de Oort a 2 ou até 3 anos-luz, o que a situaria ainda mais perto da metade do caminho para a Próxima Centauri. Isso significa que uma grande região entre o Sol e as estrelas próximas pode ainda conter muitos objetos gelados, movendo-se em órbitas muito grandes. Estes objetos estão espalhados por distâncias vastas e permanecem fracamente ligados à gravidade do Sol. A escala desta estrutura é difícil de entender intuitivamente. A ideia de que o sistema solar se estende tanto além dos planetas não coincide com as expectativas cotidianas. No entanto, deduz-se da forma como a gravidade do Sol opera através de distâncias extremamente grandes. Muito além de onde a luz solar ou o vento solar tem qualquer efeito notável. A nave espacial Voyager 1 da NASA, lançada em 1977, é o objeto fabricado por humanos mais distante da Terra.
viaja a aproximadamente 38 mil milhas por hora, o que é cerca de 3,5 unidades astronômicas por ano. Para o ano 2026, ela se encontra a cerca de 165 unidades astronômicas do Sol. Depois de quase 49 anos de viagem, cobriu apenas uma fração muito pequena da distância para as regiões exteriores da nuvem de Oort. À sua velocidade atual, a Voyager 1 levaria cerca de 300 anos para alcançar o limite interior da nuvem de Oort. Levaria cerca de 30 mil anos para passar por ela e sair pelo limite exterior. Durante este tempo, muitos milhares de anos de história humana passariam na Terra. A comunicação através dessas distâncias torna-se extremamente lenta. Um sinal de rádio, que viaja à velocidade da luz, levaria cerca de 11 dias para chegar a uma sonda a 2.000 unidades astronômicas, e outros 11 dias para retornar uma resposta. A 100 mil unidades astronômicas, uma única mensagem levaria cerca de 1 ano e meio para chegar, e a resposta levaria outro 1 ano e meio para voltar. Uma troca completa levaria cerca de 3 anos. Se ocorresse um mau funcionamento a essa distância, a informação sobre ele levaria muitos meses ou anos para retornar à Terra. E qualquer instrução corretiva também levaria a mesma quantidade de tempo para chegar à sonda. A viagem da Voyager ilustra o tempo que leva para se mover mesmo através das partes interiores da região distante do Sol. Ela passou quase 5 décadas viajando para fora e ainda não alcançou nem mesmo uma pequena fração da distância até a nuvem de Oort. A nuvem de Oort não é simplesmente uma extensão exterior distante do Sistema Solar. A região do espaço associada a ela ocupa uma porção extremamente grande do domínio gravitacional do Sol, enquanto a região planetária perto do Sol ocupa uma porção muito pequena desse mesmo domínio. A luz viaja na velocidade mais alta conhecida no espaço. Um raio de luz que sai do Sol chega a Netuno em cerca de 4 horas. Ele continua para fora e chega ao limite conhecido como heliopausa em cerca de 17 horas. Em seguida, continua para a região do limite interior associada à nuvem de Oort e chega a essa região em aproximadamente 10 a 28 dias, dependendo de onde esse limite interior é definido. A partir daí, a luz continua para fora por mais de 1 ano e possivelmente até 1 ano e meio antes de atingir o limite exterior da nuvem de Oort. A extensão total desta região é tão grande que a luz requer mais de 1 ano para atravessá-la de um lado para o outro. Dentro da região planetária, a luz pode viajar do Sol a Netuno e voltar em cerca de 8 horas e meia. A distância do Sol a Netuno forma uma escala de referência para o sistema planetário interior. O limite exterior da nuvem de Oort se estende mais de 3.000 vezes mais longe do Sol do que essa distância. Quando a distância do Sol a Netuno é reduzida a um comprimento de uma unidade, o limite interior da nuvem de Oort começa a uma distância de cerca de 33 unidades nessa mesma escala. O limite exterior se estende a aproximadamente 1.600 unidades nessa escala. A estrutura definida pela nuvem de Oort abrange, portanto, um alcance que se estende muito além da região planetária. O sistema planetário, incluindo o Sol, os planetas, as luas, os asteroides e os objetos transnetunianos, como os do cinturão de Kuiper, ocupa a porção interior deste espaço muito maior. O volume de uma região esférica aumenta com o cubo de seu raio. Como o limite exterior da nuvem de Oort está mais de 3.000 vezes mais longe do Sol do que a distância a Netuno, o volume total contido dentro do limite da nuvem de Oort é cerca de 37 bilhões de vezes maior do que o volume contido pela região planetária até Netuno. O sistema planetário ocupa uma fração muito pequena deste volume total. Todos os planetas conhecidos, suas luas, corpos menores e naves espaciais fabricadas por humanos
existem dentro desta região interior. Se o limite exterior da nuvem de Oort fosse representado em uma escala como um tamanho de unidade correspondente a uma grande estrutura global, então a região planetária central ocuparia um volume central muito pequeno de cerca de 4 km de largura nessa escala. Em muitas representações educacionais em escala do Sistema Solar, o arranjo dos planetas é frequentemente mostrado apenas até Netuno, ou, às vezes, Plutão. Essas representações geralmente não se estendem à região da nuvem de Oort, porque as distâncias necessárias para incluí-la se estendem muito além dos espaços locais e regionais típicos usados para demonstração. Em versões em escala onde a distância do Sol a Netuno é reduzida a um comprimento mensurável curto, o início da nuvem de Oort aparece muito além do alcance usado para colocar os marcadores planetários, e a extensão total da nuvem de Oort se encontra a uma distância que se estenderia por grandes extensões geográficas nessa mesma escala. A estrutura do espaço governada pela gravidade do Sol inclui tanto a região planetária interior compacta, quanto a região exterior muito mais extensa associada à nuvem de Oort, que se estende até os limites descritos por essas grandes escalas de distância. Não é possível representar tanto os planetas quanto a nuvem de Oort em uma única imagem, mantendo suas proporções verdadeiras corretas. Qualquer ilustração que mostre os planetas claramente deve comprimir a escala, tanto que tudo o que estiver além de Netuno seja completamente omitido. Se a nuvem de Oort fosse incluída sem alterar a escala, o diagrama exigiria uma folha de papel que se estendesse por algo como o comprimento total de um campo de futebol, enquanto os planetas seriam reduzidos a um ponto quase invisível agrupado no meio. O que é geralmente mostrado em livros didáticos ou diagramas não é uma simples redução de detalhes. É uma eliminação severa de quase toda a estrutura. Tais imagens mostram menos de 1 bilionésimo da extensão total do sistema real, e ainda assim o apresentam como se representasse todo o sistema solar. Para entender isso melhor, ajuda a parar de pensar em termos de distâncias fixas, em vez disso, pensar em termos de quanto da extensão radial total do sistema solar cada região ocupa. Netuno orbita a cerca de 30 unidades astronômicas do Sol. Quando isso é comparado ao limite exterior da nuvem de Oort, que pode se estender até cerca de 100.000 unidades astronômicas, Netuno não está longe em termos proporcionais. Ele se situa a apenas cerca de 0,03% do raio total do sistema solar. O cinturão de Kuiper, que atinge até cerca de 50 unidades astronômicas, ainda está dentro de aproximadamente 0,05% da escala total. A heliopausa, que marca o ponto onde o vento solar enfraquece e se mistura com o espaço interestelar a cerca de 1.200 unidades astronômicas, ainda é apenas cerca de 0,12% do raio total do sistema. Mesmo o que é comumente descrito como o limite exterior do sistema solar está contido na primeiríssima fração de 1% de seu tamanho real. Toda a exploração humana ocorreu dentro desta região interior extremamente pequena. Cada nave espacial já lançada, cada planeta já fotografado de perto e cada fluxo de dados científicos retornados do sistema solar exterior veio de dentro desta zona estreita perto do Sol. A Voyager 1, depois de quase meio século de viagem contínua a cerca de 38.000 milhas por hora, cobriu apenas uma pequena fração da distância até a borda exterior da nuvem de Oort. Menos de 0,2% da extensão total entre o Sol e aquele limite distante. A New Horizons, durante seu sobrevoo de Arrokoth, a cerca de 44 unidades astronômicas do Sol, ainda estava posicionada a menos de 0,05% do raio total do sistema solar. Mesmo a essa distância, suas imagens de Plutão, suas luas e o próprio Arrokoth
foram tiradas de uma região que, em comparação com o sistema completo, ainda está extremamente perto do Sol. Outra forma de entender essa estrutura é através do comportamento da luz solar enquanto ela viaja para fora. A luz solar enfraquece rapidamente com a distância, porque sua intensidade segue uma relação de quadrado inverso, o que significa que, à medida que a distância aumenta, o brilho diminui em proporção ao quadrado dessa distância. Na órbita de Netuno, a luz solar já está reduzida a cerca de 900 vezes menos do que se experimenta na Terra. Quando atinge as regiões interiores da nuvem de Oort, diminuiu para níveis extremamente tênues, apenas uma pequena fração da luz solar da Terra. No limite exterior distante, a cerca de 100.000 unidades astronômicas do Sol, a intensidade da luz solar cai para aproximadamente 1/10 de bilhão de sua força na Terra. A essa distância, o brilho tênue das estrelas distantes espalhadas pela Via Láctea contribui com uma quantidade de luz que é comparável à que chega do próprio Sol. Mesmo assim, o Sol ainda é visível daquela região como uma das estrelas mais brilhantes no céu. No entanto, esse brilho não se traduz em influência física. Ele não transporta calor capaz de alterar a temperatura, não produz energia suficiente para impulsionar sistemas meteorológicos e não pode manter água líquida nem qualquer processo planetário familiar. Permanece apenas um ponto distante de luz. Sua energia é espalhada de forma tão fina através do espaço que perde efeito prático muito antes de atingir essas distâncias. Além da distância e da luz diminuindo, há outra característica importante da nuvem de Oort, que fica clara quando sua massa é comparada ao enorme volume que ela ocupa. Pensa-se que a nuvem contenha talvez trilhões de corpos gelados individuais, no entanto, sua massa total permanece surpreendentemente pequena. As estimativas variam dependendo do modelo utilizado, mas muitos cálculos modernos sugerem que a massa combinada de todos esses objetos pode ser apenas uma fração da massa da Terra, ou, no máximo, algumas massas terrestres no total.